um militante, um radical, né, explodiu uma bomba em frente ao STF e acabou tirando a própria vida, né? A gente tem imagens aí, imagens que foram amplamente divulgadas em todos os canais de comunicação do Brasil e do mundo. Um militante bolsonarista conhecido como Tio França, né? Francisco. Que ele é de Santa Catarina, inclusive foi candidato às eleições, defensor do Bolsonaro, rapaz declarado inimigo do STF, de Alexandre de Moraes, né, de William Bonner, disse que até colocou uma bomba na casa do William Bonner, do Fernando Henrique, né? Então, assim, para você ver o nível da loucura, o que a polarização tá levando esse país. Isso é um grande sinal, isso é um sinal de alerta, Luiz e Astério, e eu queria, mais do que nunca, eu queria que o ID mostrasse aí a mensagem, que eu acho que essa mensagem aqui, ela é importante, mas também ela é essa mensagem. Jair Messias Bolsonaro, ex-presidente da República. Depois do 8 de janeiro de 2023, e agora este acontecimento específico, o tom do discurso mudou, Luiz. Eu vi completamente. Pela pacificação. Esse discurso que era para existir, na minha opinião, desde 2019, quando ele assumiu a presidência da República, desde 2022, quando ele perdeu a cadeira, e infelizmente teve que chegar a esse extremo para esse homem aí, que para mim, assim, induziu as pessoas. Porque tem gente de mente fraca, Luiz. Exatamente. Tem muita gente de mente fraca. E eu não tô falando que é só da direita, não. Da esquerda também tem gente pirada, entendeu? Então, assim, esses extremos levaram a isso de uma maneira. E esse senhor, Jair Messias Bolsonaro, tem ele e os filhos dele, aquele bolo lá do extremismo, tem uma conta com isso. Não de ser acusado diretamente, ele não é responsável por isso diretamente, mas moralmente sim, é uma figura que incentivou as pessoas a irem para o STF, a atacar instituições, insinuaram, inflaram ideias de golpe. Foi isso no 8 de janeiro, e no 8 de janeiro este mesmo cidadão tirou o corpo fora. Aliás, ele nem estava no Brasil. Viajou para os Estados Unidos. Viajou para os Estados Unidos, mas aconteceu, eu vou embora. Então, assim, isso é mais um exemplo do que as autoridades, se não tomarem uma atitude certa, uma atitude coerente sobre essas medidas, vai acontecer que nem aconteceu nos Estados Unidos. Os caras fizeram uma baderna. Lá morreu gente no Capitólio. 4 anos depois retorna o presidente que deu corda para aquele povo fazer o que fez. Não aceitou a derrota. Agora que ganhou, aceitou a vitória, né? Então, assim, nós estamos vivendo um período assim sombrio. As instituições precisam dar o seu recado. O recado duro, Alexandre de Moraes já deu, né? Que isso aí não abre abertura àquela ideia de anistia, né? Ela morre. E teve que acontecer isso para morrer, né? Porque a política tava engolindo essa situação, né, Luiz? E como é que você avalia esse acontecimento em si? Olha, isso aí como você falou bem, é fruto do ódio que existe no país ainda, devido ao Bolsonaro ter perdido a eleição. Se essa postagem que ele fez agora, pedindo paz, concórdia, ele tivesse feito logo após a eleição, tivesse reconhecido a vitória do Lula, nada disso teria acontecido. Exato. Então, esses radicais, esses malucos que fazem esse tipo de terrorismo, isso aí fica na conta, né, daquele clima de ódio que existe ainda desde a eleição, né? Os caras não reconheceram que perderam, acharam que as urnas eram ilegítimas, mas quando ganharam, acharam que as urnas eram legítimas. Então, isso aí não é um ato isolado, é um ato que ele tem contexto nessa situação de ódio que permeia o Brasil por conta disso ainda, de não terem reconhecido ainda que perderam a eleição. Vê os Estados Unidos agora, o Trump ganhou a eleição, Kamala Harris ligou para ele, agradeceu, o Biden abriu as portas, porque é assim que se faz a democracia.
Democracia não se faz com revolta, com ódio, não se faz com isso, né? Então esse rapaz que fez isso lá é fruto de todo esse contexto. Eu vejo o Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, ele hoje, de certa forma, ele é refém de um movimento que ele criou. De um monstro que ele criou, Ele né? criou um monstro que agora é refém. Quando você vê o Silas Malafaia batendo duro nele, é porque a derrota deve estar ensinando alguma coisa para ele. Ele não ser elegível está ensinando alguma coisa para ele. Tanto é que ele foi com aquele discurso, puxa vida, alguém do Congresso, pode ser o PT, vamos fazer um movimento perdoar, porque ele sente o peso da culpa de quem está na papuda. Agora, o que é interessante nessa história toda é que o líder da bancada evangélica na Câmara, o pastor Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, pediu 1 minuto de silêncio em homenagem ao homem que tinha morrido, como o Hamas faz, querendo estabelecer que ele é um Marte, para incentivar outras pessoas a fazer o mesmo. Não é um Marte, ele é um terrorista. Terrorista, e foi condenado pelo Bolsonaro. Agora, tem gente que não está condenando, e o Bolsonaro está querendo condenar. É estratégia para se tornar elegível? Eu não sei. Eu tenho talvez uma ideia de que os homens podem mudar. O Reinaldo Azevedo disse que não tem acordo com o golpista. Mas eu acho que a derrota, a situação hoje do Bolsonaro, fora do processo político, está ensinando ele está se convertendo à democracia. É, mas aquele pessoal que gira em torno dele... É refém. Refém dele, né? Continua aquele ódio. Eu Quer dizer ainda... que se você discorda de uma ideia, você é comunista. Aí se você Esse do outro Bolsonaro lado dessa discorda, nota, você é fascista. teria ganho do Lula. Esse Bolsonaro dessa nota teria teria a eleição ganho do Lula. Ele teria conquistado o Brasil. Ele tensionou, o senhor Alexandre de Moraes, daqui a pouco o senhor está fora daí, porque é o senhor Alexandre de Moraes, os filhos dele, nós podemos invadir o Supremo com cabe um soldado. E fechar o Supremo aqui. Então, que tensionamento idiota esse, idiota, né? E levou um tensionamento. Agora, o que é interessante é que com a eleição do Donald Trump, está todo mundo botando a cabeça de fora de novo. Né? O movimento mais radical está dizendo, não, olha aí, agora é a nossa vez, como se o Trump fosse eleito aqui no Brasil. Ele não foi do Brasil. Exato. E outra, esse fato de ontem foi não tem influência nenhuma. Não tem. Esse fato de ontem, ele foi manchete no mundo todo, né? E não adianta tirar da conta. Está na conta, não adianta tirar na conta da extrema-direita, né? E é o que eu sempre falo. A história será implacável com esses senhores. Não tem para onde... Não é uma história tendenciosa. A gente está falando de fatos. Sobre as urnas, é interessante lembrar que nesta eleição municipal, a direita e o centro varreram a esquerda. Varreram a esquerda. Certo. Todo mundo está calado e reconheceu que as urnas são honestas. E o Bolsonaro perdeu nos principais colégios em que ele apoiou os candidatos. Manaus, Rio de Janeiro, Goiânia. Em todo lugar que ele dormiu, mas a direita ganhou. 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 A direita é maior que o Bolsonaro. Exatamente. Bem maior. É muito maior. Então a gente identifica o povo brasileiro como um povo mais conservador. Está aí, 83% não quer tensionamento. O tamanho da extrema-direita e da extrema-esquerda é bem pequenininho quando se faz. Aí o Gilberto Kassab, né? Que é um cara de centro e que o PSD fez a maioria das prefeituras, né? A gente recebendo muito comentário aqui do pessoal dizendo assim, eu quero que esse pessoal pesquise que o rapaz que se matou lá não é bolsonarista. Pessoal, saiam do grupo de WhatsApp. O grupo de WhatsApp, ele mexe com a cabeça das pessoas. A gente faz esse... Pesquisem, saia do grupo do WhatsApp. Candidato pelo PL, né? O cara foi candidato pelo PL. O cara da história do Adélio. Entendeu? Era do PSOL, era do PSOL. Sim. Era do PSOL, acabou, né? O Adélio era do PSOL e o cara era do PL, o cara era bolsonarista e acabou. O Bolsonaro disse que ele é um doido. E aí, Bolsonaro reproduzir, inclusive a ex-mulher dele, no depoimento ontem, tava falando sobre isso. A Polícia Federal. Ele amava o Bolsonaro. Então, tipo assim, a gente não tá inventando mentira não, viu, gente? Sabe qual é um grande problema? Embora ninguém tá aqui acusando que o Bolsonaro o Bolsonaro não tá envolvido nunca nisso. Não tem. É um doido que pegou corda por um discurso lá atrás. Discurso de ódio, né? Um tensionamento e fez lá. Não é que o ex-presidente vai lá e faz. Não. Mas como eu disse, tem mente fraca dos dois lados. O caso do Adélio, ele resguardado a devida proporção, ele é similar.
É. É doido que não, eu não vou deixar esse cara se eleger, eu vou tentar matar ele. E esse daí também queria matar o Alexandre de Moraes. Não é? Agora, A relação dele estava sabe qual é o grande problema que a gente... gente enfrenta? Vou te contar. É que, por exemplo, você tem uma pessoa de esquerda, ela olha para a realidade política, social e econômica com a lente do Lula, com os óculos do Lula e da esquerda. Quem é bolsonarista, ele nunca vai entender, porque a lente que ele está vendo a realidade é a lente do bolsonarismo, da direita. Então ele tem uma convicção profunda de que ele está certo. E quando você diz que, olha, não é bem por aqui, a esquerda está errada, a direita também, não. Ou você é a esquerda ou a direita quer te enquadrar. Mas não dá. Porque a gente tem que fazer o quê? Comentar e levar para as pessoas fazerem seu julgamento com direito à contestação. Agora voltando ainda aqui.